E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Chegando galera apressada, né pessoal? Essa musiquinha da introdução é para dar tempo das pessoas entrarem, entendeu? Então a tela fica preta mesmo, depois eu apareço, tá? Na próxima vez vocês já sabem já, quem está entrando agora, que não conhece, é para dar tempo para as pessoas entrarem. E uma música também né, de introdução é bem bacana, né pessoal? Somente essas músicas animadas, tudo, dá uma energia a mais pra gente. Legal? Todo mundo entrando aí? Primeira aula, tranquilo. Boa noite para vocês aí. Marcelão, sempre presente. Marcelão. Santos está fazendo aniversário, né, Marcelão, hoje? Aniversário de Santos, né? Legal. Pessoal entrando, Osasco. Boa noite, boa noite. Legal. É, agora a imagem tá melhor, né? A imagem, a conexão, tá tudo melhor agora, né? Podem mandar os corações à vontade aí. Periscope meu rumo a 1 milhão de curtidas, então mandem bastante corações aí, sentem o dedo. E é isso aí, pessoal se manifestando, compartilhem nas redes de vocês, chamem os amigos, que hoje eu escolhi mais um tema bacana para vocês. Goiás, Distrito Federal. Se eu fiz curso preparatório, eu não fiz curso preparatório, qualquer dia eu vou contar para vocês como que eu estudei. Guarulhos, muito bom. Legal. Qualidade top. Bacana, pessoal. É quem tá falando que travou, meus amigos, provavelmente aí é a conexão de vocês, o aparelho, tá? Porque agora aqui comigo tá tudo certo. Igual eu falei ontem, o aparelho é bom, a conexão também, e todo mundo tá conseguindo ver, né? Os corações não param de subir, então é sinal que a maioria tá conseguindo ver. Quem não tá conseguindo, pessoal, vejam depois, na repetição, tá bom? Tá tudo bom então, né? Tá ok aí? Legal. Pernambuco, bastante gente online aí. Questões da minha prova oral. É, tem bastante coisa, né, meus amigos, para comentar. Eu vou comentando aos poucos com vocês, né? Tô tentando gravar uma aula por dia, então aos poucos eu vou comentando com vocês aí. Cuiabá, bacana, pessoal. Então vamos lá, ó. Seguinte, tema de hoje diz respeito às velocidades do direito penal. Vocês já ouviram esse tema? Já leram alguma coisa sobre as velocidades do direito penal? Já leram? Já leram ou não, pessoal? Isso, acho que bastante gente já leu. Algumas pessoas já leram, né? Já leram. É um tema que não é muito explorado, né? Alguns livros abordam, não são todos. Então, é um tema especial aí, bem instigante, interessante. Professor, não dá para cortar o chat? Ainda não. Então, pessoal, o chat, o bom de deixar o chat é o seguinte, é interação, né? Tá? Só quando eu começar a falar que eu peço para vocês diminuírem as mensagens, para não travar. Tá? Eu acho difícil travar agora, mas se começarem a mandar muitas mensagens, as pessoas que estão com conexões não muito boas, talvez aí tenham problemas. Tá bom? Então vamos lá. Boa parte, pelo que eu vi aí, não ouviu, não leu sobre esse tema ainda, né? Já caiu sim, com certeza, pessoal. Eu só escolho os temas que caem em concursos, os temas que são mais cobrados, são sempre temas especiais. Eu gosto de jogar duro, né? Como fala meu colega lá de Brasília, o Ailton Zucchi. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, o colega tá falando, para tirar o chat, quem não quer ver o chat, é só passar o dedo e jogar para a esquerda que aí não aparece o chat, tá? Quem não quer ver o chat, tenta fazer isso aí. Então vamos lá, pessoal, ó. Velocidade do direito penal. Nós vamos começar com a primeira velocidade, meus amigos. O que acontece na primeira velocidade do direito penal? Antes de falar sobre elas, é importante deixar registrado para vocês que esse tema ele foi analisado, foi desenvolvido pelo professor Silva Sanches. Já ouviram falar do professor Silva Sanches, um jurista espanhol? É o professor Silva Sanches que desenvolveu essa questão das velocidades do direito penal, tá? Então é um tema desenvolvido pelo professor Silva Sanches, tá bom? E qual que é a primeira velocidade do direito penal?
A primeira velocidade, pessoal, ela está ligada ao direito penal clássico, ao processo penal clássico, tá bom? Por quê? Porque o direito penal de primeira velocidade, ele deve observar as garantias fundamentais, os direitos, os princípios, tá bom? Tanto do direito penal como do direito processual penal. Então esse direito penal de primeira velocidade, ele é um direito mais lento, o processo é mais lento. Por que o processo é mais lento, pessoal? Porque a pena é privativa de liberdade. Então, como o direito penal de primeira velocidade, ele está ligado, aqui que reside o segredo, tá, pessoal? A palavra-chave para vocês não esquecerem. O direito penal de primeira velocidade, ele está ligado às penas privativas de liberdade. Então, como ele está ligado às penas privativas de liberdade, o processo penal que vai conduzir a uma eventual pena privativa de liberdade, esse processo penal, ele precisa observar todos os direitos e garantias do direito penal e do processo penal. Entenderam, pessoal? Como que acontece? Então, anotem isso aí, pessoal. Tem muita gente que está anotando, né? Mandaram mensagens para mim falando que estão acompanhando, que estão anotando, fazendo resumos. Eu acho isso bem bacana. Então, quem está anotando, grave bem isso. Ó. O direito penal de primeira velocidade, ele está ligado à pena privativa de liberdade. A sanção é a pena de prisão. Como se trata de uma sanção grave, pessoal, que cerceia o direito de ir e vir, que é um dos direitos mais importantes do homem, juntamente com a vida, como esse direito fundamental tão importante está em jogo, o processo penal que leva à aplicação da pena privativa de liberdade, ele deve observar todos os direitos e garantias fundamentais, tanto na área do direito penal, como na seara do processo penal. E, por tudo isso, meus amigos, nós temos um processo mais lento, o andamento desse processo, o andamento dos procedimentos que compõem o processo penal, eles são mais lentos em razão do cuidado, da necessidade de observar todos esses direitos e garantias fundamentais. Entenderam? Porque é primeira velocidade. Então guardem isso, a primeira velocidade, ela está ligada ao processo penal clássico, pessoal, que conduz à pena privativa de liberdade. E por envolver uma pena tão grave, esse processo penal deve observar todos os direitos e garantias fundamentais do processo penal e do direito penal. A sanção é grave, o processo é mais lento, porque tem que observar os direitos e garantias fundamentais. Essa é a primeira velocidade, entenderam? Então vejam, esse direito penal de primeira velocidade, ele é o mais adotado. Ele é o mais adotado. Se nós analisarmos os países, as legislações que tratam do direito penal, nós veremos que boa parte dessas legislações trabalham, meus amigos, com penas privativas de liberdade, tá bom? Então, no geral, nós trabalhamos mais com o direito penal de primeira velocidade. Entenderam? Estão conseguindo acompanhar aí? O raciocínio é bem simples, tá, pessoal? Para vocês não esquecerem. Primeira velocidade, pena privativa de liberdade, prisão. Por isso nós temos um processo mais lento, em razão da necessidade de observar os direitos e garantias. Maravilha? Fechou então, lacrou. Então vamos passar agora para a segunda velocidade. Na segunda velocidade, pessoal, nós temos uma sistemática diferenciada. Só que o raciocínio é o mesmo. Nós vamos trabalhar com o quê? Com a velocidade e com a sanção. Vejam, o direito penal de segunda velocidade, ele é um direito penal que não envolve, pessoal, penas privativas de liberdade. Vejam que interessante. Então, uma das principais mudanças da primeira para a segunda velocidade diz respeito à alteração da sanção. Na primeira nós temos a pena privativa de liberdade. Na segunda não. Na segunda nós temos penas restritivas de direitos ou ainda penas pecuniárias. Então a segunda velocidade, pessoal, ela não envolve a pena de prisão.
Como ela não envolve a pena de prisão, como ela envolve penas mais simples, mais amenas, nós podemos ter um procedimento mais célere. Nós podemos ter, nesse caso, pessoal, uma certa flexibilização dos princípios, das garantias. Então, na segunda velocidade, nós temos o quê? Mitigação. Tá? A segunda velocidade, então, trabalha com um direito penal, sem pena privativa de liberdade, e por esse motivo, porque a pena não é tão grave, como ela é representada ou por restritiva de direitos ou por uma prestação pecuniária, como ela não envolve a pena privativa de liberdade, nós podemos ter um procedimento mais célere, mais rápido. Consequentemente, nós temos uma mitigação, uma flexibilização das garantias penais e processuais penais. Entenderam? Então, a segunda velocidade não tem pena privativa de liberdade e o processo é, em tese, mais rápido, mais célere. Por quê? Porque nós não precisamos trabalhar com as garantias fundamentais, com os direitos, da forma como nós trabalhamos na primeira velocidade. Na segunda velocidade, nós podemos ter uma flexibilização, uma mitigação. Entenderam? Porque a sanção não é tão grave assim. Conseguiram acompanhar? Conseguiram acompanhar aí, pessoal? Estão entendendo? Tá dando para entender? Tá? Legal. Tranquilo. Muito bem. Então agora vem uma pergunta para vocês. Uma perguntinha para vocês entenderem. Melhor ainda. Vocês conseguem dar um exemplo, pessoal, para mim, de direito penal de segunda velocidade? Direito penal de segunda velocidade, o que vocês conseguem falar para mim aí? Quem que arrisca? Direito penal de segunda velocidade. Quem que dá um exemplo aí de direito penal de segunda velocidade? Eu já falei que o de primeira velocidade é o direito penal clássico, é o processo penal clássico, primeira velocidade. E de segunda? Legal, o colega ali falou da Lei 9.099. A Lei 9.099, sem dúvida, é um exemplo, pessoal. É um exemplo que a gente pode aplicar como direito penal de segunda velocidade. Imaginem uma contravenção penal que só tem pena de multa. Como ela é uma contravenção penal, nós vamos aplicar em regra o quê? A Lei 9.099. E a Lei 9.099, pessoal, ela é considerada um tipo de justiça restaurativa. Esse é o pensamento, o ideal da Lei 9.099. Essa lei que criou os juizados especiais criminais, ela busca celeridade, simplicidade. Tanto é que ela tem institutos despenalizadores. São institutos que possuem como objetivo evitar a pena privativa de liberdade. Então nós temos no começo do processo a transação, por exemplo. Nós temos ainda o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. Então vejam, esses institutos, eles buscam o quê? Evitar a pena privativa de liberdade. Então se nós temos uma contravenção que não tem pena privativa de liberdade, nós aplicamos a Lei 9.099, assim como para as outras infrações de menor potencial ofensivo. Vejam, nesse caso, nós não teremos aquele procedimento clássico que envolve, por exemplo, o crime de homicídio. Não. Nós teremos um procedimento, pessoal, mais simples, mais célere. Vejam que interessante. Vejam que interessante. Então, a lei dos juizados especiais, ela pode ser vista, pessoal, ela pode ser vista como um exemplo de direito penal de segunda velocidade. Porque nós evitamos um processo longo. Nós buscamos já no começo cortar aquele processo. Tanto é que se o agente, se o autor do fato, se ele aceita a transação penal proposta pelo Ministério Público, cumprindo a transação, a punibilidade será extinta, pessoal. É um tipo de barganha, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, tá? Só que lá, obviamente, há uma maior aplicação dessa questão da barganha, há mais liberdade. Aqui a sistemática é diferente, tá? Mas não deixa de ser um tipo de barganha. É uma negociação. O Ministério Público afirma, faz a proposta, o indivíduo, para não ser processado, ele aceita a transação penal, mas isso não significa que ele está assumindo a culpa, entenderam? E aí o que acontece?
cumprida a prestação, a obrigação que ele assumiu, o juiz extingue a punibilidade. Então vejam, nós não temos um procedimento clássico, não. Nós temos um procedimento mais célere, mais rápido, entenderam? Vejam que interessante. Então esse é o direito penal de segunda velocidade, pessoal. E nós temos ainda o de terceira velocidade. Vocês sabem qual que é o direito penal de terceira velocidade? Já leram sobre isso? Quem que arrisca aí? Direito penal de terceira velocidade. Quem que arrisca aí, pessoal? Chutem. Palpites. Aproveitem que eu estou pedindo agora para vocês mandarem mensagens. Mandem aí. Ninguém arrisca, pessoal. O direito penal do inimigo, é isso aí. Legal, direito penal do inimigo. Então, a terceira velocidade, pessoal, quais são as características dela, do direito penal de terceira velocidade? Nós temos uma mistura, pessoal, uma mistura das velocidades anteriores. Nós temos características em comum. Vejam, o direito penal de terceira velocidade, pessoal, ele une a pena privativa de liberdade, que é uma característica da primeira velocidade. Ele une essa pena privativa de liberdade com um procedimento que envolve o quê? Flexibilização de garantias fundamentais. Então, o direito penal de terceira velocidade, ele pode prever a pena privativa de liberdade, só que nem por isso ele prevê um processo repleto de garantias. Não. Ele prevê um procedimento, pessoal, mais célere. Ele prevê mitigação em relação aos princípios e garantias fundamentais. Então vejam, ele junta as duas características das duas primeiras velocidades. Da primeira velocidade, ele pega a pena privativa de liberdade. Da segunda velocidade, ele pega a flexibilização dos direitos e garantias. Então vejam, o direito de terceira velocidade, ele trabalha dessa forma, tá bom? Com flexibilização das garantias, dos direitos. E prevê, mesmo assim, mesmo prevendo a flexibilidade, pessoal, ele não prevê só restritiva de direitos ou multa, não, ele prevê a pena privativa de liberdade. Então vejam, há uma mistura das duas primeiras velocidades. Então o direito penal de terceira velocidade, um exemplo dele que a doutrina cita é o direito penal do inimigo, pessoal. É um tema também bem especial, é um tema que eu gosto muito de ler, de estudar. É um tema aí também do momento, o direito penal de terceira velocidade e o direito penal do inimigo, entenderam? Surgiu com muita força, pessoal, o direito penal do inimigo. Vou falar brevemente sobre ele, depois eu dedico uma aula especial, porque é um assunto complexo, mas só para deixar registrado aqui para vocês, esse direito penal surgiu com bastante força após os ataques lá nos Estados Unidos, o 11 de setembro. É aí que surge, pessoal, o direito penal do inimigo com essa força, com essa expansão. É aí que ele passa a ganhar atenção. Porque ele prevê um direito penal diferenciado para o inimigo, para os terroristas, para aqueles que atentam contra o Estado. Entenderam? Então, exemplo de terceira velocidade, vocês já sabem, é o direito penal do inimigo. Entenderam? Então, vamos lá, pessoal. Agora, para o finalzinho já. Seguinte, direito penal da quarta velocidade. Já leram sobre isso? Quarta velocidade? Quarta velocidade, pessoal. Quem que já leu sobre a quarta velocidade do direito penal? Já leram aí sobre a quarta velocidade do direito penal? Quem que já leu? Sim? Não? E aí? TPI, Marcelão afiado, é isso aí. TPI. Ó, a quarta velocidade, pessoal, o colega perguntou, a quarta velocidade, tá? É outra doutrina que fala sobre a quarta velocidade. Não é o Sanches, tá? Não é o Silva Sanches. São uma outra doutrina que fala sobre a quarta velocidade. Então, o que vem a ser o direito penal
de quarta velocidade, pessoal. O direito penal de quarta velocidade, ele também prevê a flexibilização dos direitos e garantias, pessoal. Então, o direito penal de quarta velocidade, ele prevê também flexibilização dos direitos e garantias. E o que ele prevê de especial, além da flexibilização? Ele prevê a figura do agente que é alvo da persecução penal. Entenderam, pessoal? Ou seja, ele prevê que esse direito de quarta velocidade ele é aplicado no TPI, no Tribunal Penal Internacional, lá em Haia, na Holanda. E quem é julgado por esse direito penal? São chefes de Estado, pessoal, que delinquiram, pessoas que ocuparam cargos importantes, que comandaram estados e que foram responsáveis por graves violações contra os direitos humanos. Então, o direito penal de quarta velocidade, ele prevê mitigação, flexibilização das garantias e prevê que esse direito é aplicado no Tribunal Penal Internacional contra chefes de Estado que violaram, pessoal, contra chefes de Estado que violaram direitos e garantias fundamentais, que praticaram graves violações contra os direitos humanos. Entenderam, pessoal? Então esse é o direito penal de quarta velocidade. Conhecido também, anotem aí que é importante, o direito penal de quarta velocidade, ele é conhecido como neopunitivismo. Olha que expressão interessante para cair na prova. Disserte sobre o neopunitivismo. Tá? Então, as 4 velocidades. Isso, exatamente. A Tamires aí mandou uma colocação importante. São vários nomes, pessoal, que estão relacionados ao direito penal de quarta velocidade. Um dos mais comuns é o neopunitivismo. Entenderam? Então, se cair numa prova de CERT, fale sobre o neopunitivismo, vocês terão que ter em mente como que funciona mais ou menos o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Tá? É outra matéria fascinante, que eu gosto muito. Tive a oportunidade de conhecer a juíza Silvia Steiner, que representa o Brasil no TPI. O mandato dela estava acabando, mas ela fez durante um bom tempo parte do TPI, uma pessoa extraordinária, um conhecimento vasto e principalmente como ser humano, conversou super bem comigo, super humilde. Fica aqui meu abraço para a doutora Silvia Steiner. Foi um prazer assistir sua palestra em São Paulo, lá na USP. Entenderam, pessoal? Conseguiram entender então? Doutrinas. A professora Flávia Piovesan tem um livro muito bom que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, sobre o sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que fala sobre a Corte Interamericana. A quinta velocidade aí é um tema que está sendo desenvolvido ainda, né, pessoal? Tem algumas divergências aí. O que nós temos de mais concreto são essas 4 que eu passei para vocês. E aí vão surgindo, obviamente, outras, né? Assim como as gerações de direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira, tem gente que fala em sexta, sétima e por aí vai, tá bom? Mas é importante ter sempre em mente esses assuntos atuais, esses assuntos especiais. Entenderam? Fechou então, pessoal? Conseguiram acompanhar? Conseguiram? Legal. Os manuais só falam 4, mas é importante também vocês se ligarem aí nesses pensamentos novos, né? Valeu. Conseguiram assistir a aula de ontem? Conseguiram assistir, pessoal, a aula de ontem lá, das fases da lei, da evolução da lei de lavagem de capitais? Conseguiram assistir? Bacana.
Sim, sim, tá tentando. Daqui a pouco acaba, viu, pessoal? Daqui a pouco já dá 24 horas. Top, legal. Excelente, maravilha, pessoal. Valeu, Marcelão. O cara é você. Bom, hoje não travou também, né? Pelo que eu vi aí, algumas pessoas, mas aí são problemas nas conexões aí individuais. Mas não travou pra ninguém, né? Pra maioria, pelo menos, não travou, né? Não, bastante gente falando que não, né? Pra mim também não. É, legal. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, as conexões que travaram aí é porque o celular tá com problema ou porque a conexão tá ruim. Porque pra maioria aqui não travou, pra mim também não. Então o celular meu não é o problema, nem a conexão aqui. Aulas no YouTube, eu vou tentar postar, pessoal. O problema é que aí dá mais trabalho e com essa corrida fica difícil, mas eu vou tentar postar pra vocês. Tema da próxima, eu vou escolher ainda. Tema da próxima aula eu vou escolher. Tô tentando passar pra vocês uma aula mais ou menos aí por dia. Tudo certinho? Maravilha. Estão me seguindo lá no Instagram já? Seu livro é show. Valeu. Obrigado pelo elogio aí. Direito do penal do inimigo. Eu vou falar sim, vou gravar uma aula especial. Vou gravar uma aula especial para vocês sobre o direito penal do inimigo, pode deixar. Então, para quem não tá me seguindo no Instagram, corre lá, tá? Eu tô lá, eu tô como Delta Thiago com TH. E no Facebook, para quem não tem Instagram, eu tô como Delegado Thiago com TH também. Tá bom? Coloca na lateral, fica legal. Show, top. Servidores do TJ do Maranhão? Que legal! Bacana, legal. Um abraço para os servidores aí do TJ do Maranhão, o Brasil inteiro assistindo aí, muito legal. Fiquei sabendo também de um promotor muito bacana aí, que já assistiu, que assiste de vez em quando também com a filha, muito interessante, muito bacana. Um abraço também para os colegas do MP, para os amigos do MP. Fiz estágio lá, tenho muitos amigos, professores que eu conheço, promotores. Um abraço para os membros do Ministério Público. Um abraço também para os delegados do Rio de Janeiro. Outro dia também acompanharam a transmissão. Um abraço para os deltas aí, para os colegas do Rio de Janeiro. Muito bom, pessoal. Muito legal ver, né, que são vários tipos de pessoas acompanhando as transmissões, né? Isso é incentivo a mais para eu continuar aí. É muito bom ter um público diversificado, né? Dúvidas sobre a exigência de atividade. Eu vou falar também, pessoal, sobre isso. Eu vou gravar para vocês também. Aqui em Campo Novo, Mato Grosso. Legal, pessoal. Bacana. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Tamo junto. Eu vou fazer um teste com vocês, tá? Vou escolher uma transmissão depois para a gente fazer umas atividades mais interativas. Ô, bacana, legal. Valeu pelos adjetivos aí. Incrível, vocacionado. Legal. Eu vou fazer depois para vocês, vou combinar com vocês de fazer uma transmissão, fazer alguma atividade mais interativa para vocês participarem. Eu vou fazendo perguntas, vocês vão respondendo, para a gente treinar o raciocínio. Legal, bacana. É quase 10 mil pessoas já, né? Estão quase batendo 10 mil pessoas no Periscope já. Corre lá então que tá terminando. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. Qualquer coisa, mandem mensagens lá pelo Facebook, pelo Instagram. Eu vou respondendo aos poucos, tá? Conforme a minha disponibilidade de tempo. Mas é isso. Amanhã tem mais, então. O livro eu vou sortear, pessoal. Aqui esgotou, né? O pessoal tá falando do meu livro aí, que saiu com outros colegas, pela editora Podium, livro de questões comentadas, de provas de delegado, de segunda fase. Só que a procura foi tão grande que esgotou. Esgotou, depois começaram a vender novamente. Mas eu vou ver se eu consigo um exemplar para vocês, para sortear sim. Tá bom? Ah, só um recadinho final aí. O colega lá, o Dalmo, pediu para passar para vocês, do Saber Mais Direito. Quem for prestar concurso para delegado de Pernambuco, pessoal, o Dalmo está organizando, do Saber Mais Direito, está organizando um aulão na véspera, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhada depois. Tá bom?
Se eu vou pro aulão, a minha agenda tá meio complicada, quem sabe, né? Quem sabe eu não vou pro aulão, vamos ver. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus então. Foco, fé e força. Até a próxima transmissão.